Bom, esta é a nossa primeira transmissão da segunda temporada das transmissões e dos comunicados do Mordomo Mor, da Casa Imperial Luso-Brasileira, do ramo de Avis Trastâmara, Lisboa. Meu nome é Leandro Alano, eu sou o Mordomo Mor. Nós já fizemos as três primeiras transmissões introdutórias, e isto aconteceu quando o canal Rony Vambassa ainda estava no ar. Como vocês podem saber, o canal Rony Vambassa saiu do ar e nós estamos transmitindo para um novo canal, o canal do Movimento Monarquista Unificado. Queremos aproveitar, né, que nós já fizemos os vídeos introdutórios e comunicar que pela primeira vez nós já temos, pela primeira vez eu estou gravando uma transmissão depois que nós já restauramos o nosso canal Teodemocrata Responde, onde nós colocamos trechos destas lives, destas transmissões, que são para o grupo Aliança Restauração Nacional do Facebook e também para o canal Movimento Monarquista Unificado, né, da Casa de Avis Trastâmara. Nós estamos pegando extratos e colocando no canal. Um abraço aí para o confrade Rodrigo Kramer, né? Nós estamos colocando esses extratos então no canal Teodemocrata Responde. Bom, esta é a primeira que vai perdurar, né? A primeira, nós gravamos a primeira e tivemos um problema de áudio, né? Por isso que ela não ficou no ar, ficou totalmente muda. Eu fiz uma leitura de algumas obras sebastianistas e deixa eu arrumar aqui a alimentação, senão daqui a pouco cai tudo. Tá. Estava esperando que esteja sendo alimentado aqui, senão não dá. Tá, então, bom, como eu estava dizendo, então o que eu fiz? Eu fiz a leitura de algumas obras sebastianistas e a partir e aí não pôde ficar no ar a transmissão anterior, foi uma pena, mas eu pretendia fazer isto logo que tivesse oportunidade, dar uma leitura nas introduções de alguns livros sebastianistas. Eu espero que eu possa fazer isso na próxima transmissão ao vivo. Mas o que aconteceu, né? O que aconteceu depois que eu fiz essa transmissão? Nós conseguimos uma confreira que escrevesse, redigisse um livro sobre o sebastianismo. Nós conseguimos uma editora, nós fizemos algumas pontes para que esta confreira pesquisasse. Tem também aí que está pronto já, nós estamos esperando só a fase de fazer a ponte com a editora, o livro do confrade Dom Flávio, que é o Duque de Lopes Coutinho. Ele também tem um livro sobre o sebastianismo, sobre o Quinto Império, né? Tem a confreira Miriam Thomas, que já publicou o livro, que o livro já está em fase de distribuição e vendas, já está fazendo divulgação deste livro, né? É um livro que desmistifica o sebastianismo. Ele é uma nova visão, porque as pessoas não conhecem a história de Dom Sebastião, as pessoas nem sabem que existiu Dom Sebastião, as pessoas não sabem da história dos holandeses no Brasil, e este livro ele está desmistificando, e ele é muito positivo para a nossa causa.
Tá? O que mais que faltava eu anunciar? Bom, vou dar um apanhado geral, assim, colocar as notícias, as últimas notícias, nossas últimas ações, passaram-se muitos meses. Enfim, o canal Rony Van Basten saiu do ar, mas entrou o canal do Movimento Monarquista Unificado. Nós chamamos a oficiais da Casa Imperial para fazer par com o mordomo-mor nas regiões monárquicas, ou seja, das 12 regiões nós conseguimos chamar as 7 senescais, né? Estes senescais são da região da Gran Cisplatina, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o confrade Isaac Bernardo de Souza, que é o conde de Bernardo de Souza. Nós conseguimos chamar para a região do Grão São Paulo, que é o estado de São Paulo, Paraná, o confrade Márcio Ferreira. Nós conseguimos chamar para a região do Grão Goiás, que é Goiás, Tocantins e Distrito Federal, o confrade Virgílio de Carvalho. Para a região do Grão Pará, que nós conseguimos chamar o confrade Geraldo Montenegro, que são os estados de Pará, Amazonas, Amapá e Roraima. Também nós conseguimos chamar para a região do Grão Brasil o confrade Rony Xavier, que atende, vai ser o senescal está sendo o senescal das regiões dos estados de Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e também pediu para se afastar por causa da questão literária e a redação do livro, e está se dedicando agora ao segundo livro já sobre o assunto do sebastianismo, a confreira Miriam Thomas, responsável pela região dos estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Alagoas, e também para a Grã-Lusitânia, que corresponde a Portugal continental, e também responsável pelas outras 3 regiões, que é o confrade Antônio Boleto, que é o senescal de lá. O que faz o senescal? O senescal, ele faz a mesma função que o mordomo-mor. Ele é o oficial naquela região que responde pelo regimento do mordomo-mor. Ele fala em nome do mordomo-mor. E todos estes 7 têm a nossa confiança. Eles têm a minha chancela para agir. O que nós estamos fazendo também? Nós estamos descentralizando toda a administração da Casa Imperial por estas 12 regiões. Por que nós estamos fazendo isso? Porque o nosso modelo de império, ele é um modelo foralista. Ele preza pelo princípio da subsidiariedade, que é o princípio seguinte: a família é autossuficiente, cuida dos seus assuntos, naquilo que ela não tiver condições, o clã, a comunidade, o povo, a cidade, a vila, cuida dos assuntos que forem das decisões, enfim, isso tem a ver com a autodeterminação dos povos, né? E as comunidades, os povos, as cidades se organizam em conselhos. Esses conselhos são as câmaras municipais, os senados locais. Estes senados locais elegem pelo sufrágio universal os seus representantes. Esses representantes fazem as leis e decidem todos os assuntos, seja de impostos ou de negócios, as questões das posturas, as posturas dos munícipes, as posturas locais do cidadão. Toda a questão da cidadania é decidida no local. Bom, assuntos mais que a comunidade, que o município, que a cidade não possa resolver, como abastecimento, a questão econômica, a questão da agricultura, abastecimento industrial, comércio,
Aquilo que o município precisar de uma ajuda de uma esfera maior, os municípios podem se federar, se confederar em províncias, em capitanias, né? E estas capitanias, esses condados, eles vão resolvendo todos os assuntos que as pessoas tiverem. Tá? Mas em assuntos mais gerais e mais amplos, todos eles estão dentro da estrutura dos estados. Nós prevemos para os estados um estatuto de soberania para os estados, aos mesmos moldes que os estados que fazem parte dos Estados Unidos da América, são 50 estados soberanos. Nós também queremos que os nossos estados sejam soberanos, cada um com a sua constituição, com a sua autodeterminação, tá? E que compartilhem com a União, ou seja, com a Federação, com o Império, compartilhem uma parte desta soberania que diz respeito à questão do comércio exterior, à questão talvez monetária, né, de política monetária, à questão da diplomacia, a questão da defesa, das forças armadas, né, os assuntos de Estado. Estes assuntos, estes Estados soberanos compartilham uns com os outros a União, para isto que serve o Estado. Tá? Quem mais? O México também tem estados soberanos. Esses estados estão sob o guarda-chuva da União, dos Estados Unidos mexicanos, né? Nesse mesmo modelo, é o modelo de império que nós queremos. Que esse modelo é o modelo que foi construído também o Reino Unido. E o Reino Unido, ele foi constituído na segunda metade do século XIX, inspirado na Constituição de 1822 do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Esta Constituição de 1822 foi a nossa primeira Constituição. Esta foi a Constituição que nos deu a nossa soberania, a nossa independência. O Brasil, ele recebeu a independência não no ato de 7 de setembro, que na verdade foi em 2 de setembro, a assinatura da independência brasileira, no dia 2 de setembro, pela princesa regente, a princesa Dona Leopoldina. Não foi este ato que deu a independência do Brasil. O que deu a independência do Brasil foi a Constituição de 1822, que tinha representantes brasileiros, que era aquilo que Portugal chamava de corte, as Cortes Gerais. As Cortes Gerais, elas redigiram, resultou dessas Cortes Gerais a Constituição de 1822, que deu a independência do Brasil para constituir um governo próprio. Essa constituição de governo próprio, ela nunca aconteceu na prática, porque foi dado, né, o que muitos no nosso meio estão chamando de golpe, né, o golpe de 1822, o golpe que separou as monarquias, né? Mas a monarquia brasileira e a monarquia portuguesa, na prática, elas não foram separadas. Por quê? Porque para se levantar um imperador, o imperador precisa ser consagrado por um pontífice. Né? Vocês observam que na história, por exemplo, da França, quando Napoleão Bonaparte quis ser ungido, consagrado como imperador, ele precisou para isso capturar o Papa, capturar o pontífice, fazer o pontífice dar aí outra coisa. Quem levantou o primeiro, por que ele fez isso? Por causa de Carlos Magno, porque quem levantou um imperador na França pela primeira vez foi o Papa, foi o pontífice. Então, pela tradição ancestral, né, a gente não vai discutir aqui se é assim, se está certo, se está errado, mas pela tradição constituída, né, quem levanta um imperador é o pontífice, né? Então, isso não aconteceu na monarquia brasileira. Não veio nenhum pontífice a consagrar um imperador brasileiro. Esse é um dos aspectos que diz
que a monarquia brasileira não foi separada da portuguesa. O outro aspecto que diz que a monarquia brasileira não foi separada da monarquia portuguesa foi o fato de um imperador brasileiro, na primeira oportunidade que ele teve, né, ele largou o trono brasileiro e voltou a tomar os seus direitos dinásticos no trono português. Então, o próprio monarca brasileiro, que supostamente teria separado as monarquias brasileiras da monarquia portuguesa, ele mesmo voltou a Portugal e fez se entender como que a monarquia brasileira e a portuguesa é uma só. Então nós temos aqui, né, no Brasil, cinco linhagens da Casa Imperial que descendem na verdade são seis linhagens que descendem desta que é a linhagem bragantina principal, né? E o primogênito, ou seja, o dinasta mais antigo dos Bragança, não é aquele que hoje é considerado o Duque de Bragança pela República Portuguesa, né? Que é o ramo miguelista. Na verdade, ele não é reconhecido nem mesmo pelo ramo miguelista, porque o ramo miguelista é um ramo antimaçônico, é um ramo antiliberal, né? É um ramo tradicionalista. E o Dom Duarte Pio, em Portugal, ele é maçom, ele tem uma proximidade muito grande com a maçonaria, que descontenta os próprios miguelistas. Inclusive também existe a teoria, e alguns monarquistas portugueses defendem, que Dom Duarte Pio não é um descendente direto de Dom Miguel, nem mesmo do ramo miguelista ele não seria aceito, além daquela questão da lei do banimento, né, do ramo miguelista. Então tem toda essa controvérsia lá em Portugal, dentro do próprio ramo miguelista, né, português. Tem a questão o reclamo aí de Dom Rosário Puigdemont, que constitui outro ramo português, e também tem um ramo português de Lulé, que é do Duque de Lulé. É um ramo descendente de Dom João. Tá? E os ramos brasileiros, as linhas brasileiras, né? A mais antiga é de Dom Pedro V, que é chamado de o ramo de Petrópolis. Tá? Nós já falamos de três ramos portugueses, aí o ramo de Petrópolis, que é o ramo mais antigo da linhagem de Bragança, né? Se ele tem ou não direito ao título de Duque de Bragança, isso não é um assunto para nós, isso é um assunto para as cortes decidirem. Tem aí uma outra linhagem, que é a linhagem, um outro ramo, que é o ramo de Paraty, que também reivindica primazia sobre o trono. Tem o ramo de Vassouras, que tem sido um dos mais conhecidos, um dos mais difundidos, né? Mas esse ramo tem sérias divisões internas, né? Também envolvendo a questão da maçonaria, a questão do sebastianismo, né? Hoje nós temos aí, esse ramo tem uma boa representação política, mas nós temos aí na mesa do Senado uma ideia parlamentar, uma ideia de iniciativa popular de restauração da monarquia e de plebiscito para a restauração da monarquia, né? E o chamamento de uma nova Assembleia Constituinte revisora, né, para reeditar o plebiscito de 93 e a revisão de 93, o plebiscito que foi fraudado e a revisão que foi negligenciada, para que seja feito agora, em 2022, o plebiscito e a eleição para a Assembleia Constituinte, em 2023, a revisão constitucional. Esta ideia ela está na mesa do Senado. O primeiro, o senador Capiberibe, foi o primeiro que pegou a relatoria, devolveu. Essa ideia é de 2017, em 2018
foi a primeira relatoria. A segunda relatoria pegou agora em 2019, que é o capitão Harold, um senador do Rio de Janeiro, ligado ao presidente Bolsonaro, ligado aos monarquistas, ao movimento monarquista. Algum assessor do gabinete dele assumiu a relatoria na segunda-feira, a relatoria desta proposta. O que aconteceu quando o senador chegou em Brasília? Ele devolveu a relatoria. Então, a orientação do movimento monarquista brasileiro é de não fazer a restauração. Por que eles não querem fazer a restauração? Porque eles não apoiam os chefes do ramo de vassouras, Dom Luiz e Dom Bertrand, porque Dom Luiz e Dom Bertrand são sebastianistas e estas pessoas são orleanistas. E os orleanistas são opositores do sebastianismo. O sebastianismo é uma doutrina política, monárquica, tradicional portuguesa, né, que seria patriota brasileira e portuguesa, que faz parte da nossa identidade nacional. Ele se confunde com a nossa identidade nacional. E o sebastianismo prevê o quê? O sebastianismo prevê que os herdeiros do trono são os descendentes da linhagem de Euriques, os descendentes de Dom Afonso Henriques, que são aqueles que descendem do Santo Grau, né? Do Santo Grau. Dom Afonso Henriques, ele foi chamado para ser, por Cristo mesmo, né? Por uma visão, uma cristofania, ele foi chamado para ser o cabeça daquilo que viria a ser o Império Cristão, o Império da Ordem de Cristo. O que aconteceu? Os ramos orleanistas da Casa Imperial, se tu olhares a genealogia deles, eles não ostentam a linhagem que passa por Dom Afonso Henriques. Então, a legitimidade que eles consideram não é de Dom Afonso Henriques. Eles não se consideram um ramo descendente da cristofania de Eurique. Eles não consideram nobre o Santo Grau, né? O que eles consideram que valida eles? Enfim, isso não importa. Isso é uma questão interna dos ramos orleanistas da Casa Imperial. Então, o que eu mais estava falando? Além desse, eu falei dos 3 ramos, né, orleanistas brasileiros, né? Falei dos 3 ramos portugueses, tá? São 6, são de um total de 8, né? Faltam 2. Tem o ramo de Line. É importante lembrar, o ramo de vassouras, ele está por ser extinto, porque tem aí uma questão de que Dona Gabriela, parece, Dona Maria Gabriela, que é filha de Dom Antônio, ela tem Dom Luiz, tem Dom Bertrand, o terceiro é Dom Antônio, que também já está ancião, né? Em alguns anos ele já vai deixar, e tem Dom Rafael e Dona Gabriela, que é quarto e quinto na linhagem, tá? Dom Rafael, ele tem uma união estável desde 2013. Está sendo bastante complicado dentro da família, né? Isso não é um assunto, né, para nós estarmos opinando, mas eu só estou passando o relato do que é, né? As pessoas discutem muito isso, tomam decisões pelo príncipe. Eu acho que ele é feliz na sua união estável e convencer ele a casar com uma princesa de Liechtenstein, para, quem sabe, como é que eu vou te dizer, para conservar uma linhagem de uma monarquia que não existe, não tem sentido. Também a Dona Maria Gabriela, ela tem aí a possibilidade de um casamento com um príncipe da Bélgica, príncipe dos belgas. Ela pode vir a ser a rainha dos belgas, isso também faria com que ela abdicasse da linhagem. Também não tem cabimento nenhum ela renunciar um trono de uma monarquia que existe em favor de um império, de uma monarquia que não existe. Que a monarquia brasileira não existe. Nós precisamos entender, os monarquistas, que não existe monarquia no Brasil, que não existem títulos, que não existem príncipes. O que existe é uma possibilidade de um direito. O que existe,
Claro, é uma república ilegal, ilegítima. O que existe é uma separação de Brasil e Portugal questionável. Nós podemos ver como um movimento, como o povo questionar hoje que nós estamos passando por dificuldades, e Portugal está passando por dificuldades. Os outros países, membros da comunidade dos países de língua portuguesa, também estão passando por dificuldades. O Brasil está passando por dificuldades de legitimidade, dificuldades com a aceitação do Estado e do poder público. Então, é válido que a comunidade discuta, rediscuta o país, rediscuta o Estado, rediscuta a nação. Que se faça revisão. E aí que entra a questão do restauracionismo e a restauração da monarquia. Tá? Então, não vale a pena Dom Rafael renunciar à felicidade dele, nós precisamos apoiá-lo nisso, nós precisamos apoiá-lo na sua felicidade. Quem é casado, quem é adulto, sabe o quanto é importante a família. Tá? Nós não temos que fazer com que ele renuncie à sua felicidade também, Dona Maria Gabriela. Então, aí a primazia do ramo de Vassouras recai sobre duas princesas que são mais anciãs que Dom Antônio. Né? Então, aí se extingue o ramo de Vassouras e a primazia passa para o ramo de Line. O ramo de Line tem na Bélgica o príncipe Dom Henri. Dom Henri é o primeiro na linhagem da casa de Line. Tá? Então, o pai dele é o príncipe de Line titular e ele é o segundo, e também recai sobre ele o trono brasileiro. Eu duvido que num caso de restauração da monarquia brasileira, jamais, segundo o modelo de restauração que está aí vigente, que está sendo apresentado, que está sendo difundido e defendido pela Casa de Bragança, eu duvido que o Congresso, porque aí põe sobre o Congresso, põe sobre o Senado a decisão da questão dinástica, segundo a Constituição de 1824. Não é a mesma Constituição de 1822 que eu estou falando, é a de 24. Repõe sobre o Congresso, sobre o Senado, a decisão dinástica. Aí eu duvido que o Congresso brasileiro, que o Senado brasileiro, que tenha, primeiro que ele não tenha legitimidade nem preparação nenhuma para decidir quem vai ser a dinastia tradicional que vai assumir o trono, enfim. É um modelo de monarquia, é um modelo republicano de monarquia, tá? Que o Senado, que o Congresso vá eleger o monarca. Tá? Mas assim, segundo as constituições de 22 e de 24, não se elege um monarca, se elege a dinastia. Tá? Mas enfim, eu duvido que eles vão permitir que um príncipe belga assuma o trono brasileiro. Não vai acontecer. Então o que é possível que aconteça aí? E provavelmente seja esta a estratégia de Dom Luiz Felipe. Dom Luiz Felipe, que tem sido um grande quadro do movimento monarquista. Ele tem, e tem todo o nosso apoio. Ele é do ramo de Vassouras, ele não está na linha de sucessão, mas é possível aí que ele consiga, né, pela sua influência política, ele é um grande cientista político, e ele ele é uma promessa de um grande parlamentar, né, que foi eleito aí deputado federal, príncipe, né, Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança. Ele pode vir a ser também uma possibilidade, é uma possibilidade que o Senado aí vote nele e na linhagem dele para vir a ser o herdeiro pelo ramo de Vassouras. Ou então, se cogitou, se ventilou, mas hoje com a queda da popularidade da família Bolsonaro, também se cogitou aí a eleição de uma possível eleição de uma nova dinastia Bolsonaro também, para assumir o trono brasileiro. Bom, mas aí quase fechando aí os ramos bragantinos, temos também o ramo de Saxe-Coburgo-Gotha, tá? Que é o ramo de Wessex Brasil, né? Wessex Brasil. Este ramo de Wessex Brasil, ele, segundo as regras também,
ele é um ramo que primeiro que eles não têm pretensão ao trono, e segundo que eles também não estão mais qualificados, porque eles não têm casamentos dinásticos, né, isso que eu preciso para seguir validando. Bom, aí tem um último ramo brasileiro, que é o ramo de Joinville. O ramo de Joinville, ele foi extinto com a abdicação. Agora, este ano faleceu, né, o último príncipe de Joinville, que era o Duque de Paris. Ele faleceu, e o filho dele abdicou, né? O ramo de Joinville, ele é um ramo orleanista, né? Ele abdicou dos direitos ao trono, tanto francês quanto brasileiro, em favor da dinastia de Bourbon, da segunda linha de Bourbon, porque a primeira linha de Bourbon é a dinastia de Astúrias, que é o ramo de Astúrias, que tem o trono, né, o conde de Barcelona, que tem o trono, o atual rei João Carlos, e o rei Felipe da Espanha, né? Esta é a primeira linha de Bourbon. A segunda linha de Bourbon é a linha que agora vai ter direito, assume o Duque de Paris, né? O Duque da França, o Duque de Paris, que esta é a linhagem, um dos 12 ramos da Casa Imperial de Bourbon. É o único ramo de Bourbon dos 12 ramos, tá? Então eu já falei dos 8 ramos Bragança e do ramo de Bourbon. Agora vamos falar de 3 ramos mais antigos da Casa Imperial, que são os ramos de Avis. Os ramos de Avis, nós temos um ramo da Madeira, né? Também conhecido como ramo de Aveiro, família de Aveiro. Nós não sabemos exatamente, em Portugal é conhecido, eu infelizmente não conheço, e nenhum membro do movimento monarquista português me passou essa informação, e é muito difícil de encontrar essa informação. Talvez o L'Oréal Rocha saiba quem seja, mas nós não sabemos quem é este ramo de Aveiro, este ramo da Madeira, tá? E nem a quem eles descendem, mas há um ramo da Madeira. Já ouvi falar que são descendentes de Dom Sebastião, tá? Eles são, sim, herdeiros de Dom Sebastião, mas nós não temos a informação assertiva de que Dom Sebastião tenha tido descendentes, tá? Há também quem diga que que descendentes de Dom Sebastião são a família Lisboa descende de Dom Sebastião. Não é. A família Lisboa é herdeira de Dom Sebastião, mas não descende de Dom Sebastião. Bom, enfim, esse é o ramo desconhecido aí, do qual faz parte o maior jogador hoje de futebol, né, que é o Cristiano Ronaldo. Ele é parente também. Também tem aí José Bonifácio, também tem parentesco com esse ramo da Madeira, tá? Bom, há também o ramo da Holanda. O ramo da Holanda é o ramo que trata o livro da confreira Miriam Thomas. Da confreira Miriam Thomas, que é a senescal dos estados do Nordeste, da Casa Imperial e do Regimento Mordomo-Mor, e ela é também a tutora do antipartido conservador, dos partidos, depois a gente vai falar neles, dos partidos da Casa, do movimento restauracionista. Ela fala da linhagem descendente de Dom Antônio. Dom Antônio, que há controvérsias sobre se ele chegou ou não a assumir o trono português, porque foi bem na época que foram feitas cortes corrompidas, né, pelos Habsburgo da Espanha, e o trono português perdeu a soberania para os espanhóis. Tá?
Então o que aconteceu com Dom Antônio I, rei de Portugal? Ele tem uma aliança com a Holanda, teve uma aliança com a Holanda, e o filho dele, Dom Manuel, se casou com uma princesa holandesa, né? E nós não sabemos exatamente quem é a linhagem que descende também, né? Uma linha, as linhas de Avis são os príncipes encobertos. As linhas de Avis, elas foram banidas tanto pelos Habsburgo, né, quanto por alguns Bragança, quando da restauração do reino português, do reino de Portugal, né? Então as linhas de Avis, que são 3, elas são encobertas, muito pouco conhecidas. E nós temos também o ramo de Lisboa, né, que também é um príncipe encoberto, Dom Antônio César, do qual eu faço parte, né, desta linhagem, das 12 linhagens, elas são mais precedentes. Essas 3 linhagens encobertas da dinastia de Avis, dentro da dinastia única de Borgonha, que engloba todos os 12 ramos descendentes de Dom Afonso Henriques, estas 3 são as mais precedentes em relação às linhagens mais conhecidas, que são as mais modernas, que são as de Bragança. Então, quem vai assumir o trono, quem vai chefiar a Casa Imperial Unificada, isto não é um assunto para nós monarquistas. Este é um assunto para o qual serão convocadas cortes em 2021 e 2022. E estas cortes decidirão todo o assunto. Bom, enfim, então o que vai acontecer? Nós estamos já nos movimentando, né? A Casa Imperial está se movimentando para arrecadar todos esses 12 ramos e unificá-los. E ao mesmo tempo o movimento monarquista, sob a marca que nós estamos chamando de Aliança Restauração Nacional, apesar da oposição de muitos monarquistas mais conhecidos, apesar da oposição dos bragancistas e dos bragantinos, nós estamos nos movimentando para fazer a restauração, porque ela é possível, ela é muito possível. Mas a restauração, ela passa pela unificação dos 12 ramos da Casa Imperial e pela unificação das correntes sebastianista, bragancista e independente do movimento monarquista, e também pela unificação dos conservadores, dos liberais e dos progressistas. Não há restauração com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 desses ramos. Não há restauração com uma ou outra destas correntes. A restauração passa pela unificação do povo brasileiro e português, e também dos países. Aí depois eu vou falar dos países da comunidade de língua portuguesa, a questão da restauração, como anda nesses países. Porque o que acontece? A eleição de um monarca, ela não se faz por voto, por maioria. Não é o povo que escolhe. A eleição se dá por hierarquia que se escolhe o monarca. E a hierarquia, ela se dá por antiguidade. Hierarquia é antiguidade. Então é a linhagem mais antiga que tem a primazia, né? Mas se há questões e não há unanimidade no assunto, se convoca cortes. E quem são as cortes? As cortes representam a ancestralidade do povo. As cortes representam as linhagens mais antigas. As cortes também representam a teocracia. São os religiosos, o clero das igrejas tradicionais. Isso também representa a corte. E a corte também representa o povo organizado, né? E seus representantes. A corte não representa nem este, nem aquele outro. A corte representa toda a
identidade nacional, ancestral, tradicional, luso-brasileira. Então, para que seja unificado o movimento em torno do que as cortes vão decidir, né, nós nos reuniremos em encontros de monarquistas pela restauração em todos os estados. Estão sendo construídos encontros, está sendo construído um diálogo entre todas estas correntes para a construção de um encontro. Sim, é verdade que está sendo boicotado este movimento. A Aliança Restauração Nacional está sendo boicotada por uma das correntes que representa não mais do que 30% dos monarquistas, porque nós já fizemos a primeira fase do censo de monarquistas pela restauração para apurar isso, e nós vamos fazer a segunda, a terceira e a quarta fase do censo de monarquistas, mas a primeira fase fez nós sabermos que 10% do movimento é sebastianista e 28% do movimento é bragancista, tá? E a maioria do movimento é independente, não é nem sebastianista nem bragancista. A maioria do movimento monarquista e dos monarquistas querem a restauração, não interessa quem seja o rei, tá? E uma restauração é o que deve acontecer. Então, é bem verdade que nos estados está sendo boicotado, né? Há esse boicote porque há uma estrutura maior, uma organização maior e há recursos em torno dos bragancistas. E os bragancistas estão unidos em torno de uma proposta de restauração, de uma linhagem. Tanto que, quantas vezes se fez o abaixo-assinado pela restauração da monarquia, se fez esse abaixo-assinado e não conseguiu se arrecadar nem 20 mil votos, nem 20 mil assinaturas, né? Depois da, sei lá, quinta, sexta, sétima tentativa de iniciativa popular de restauração, de proposta, de ideia legislativa, que foi aprovada esta ideia que hoje tramita no Senado, que é uma ideia abrangente e genérica. E tu pode ver que este ramo do movimento monarquista, que tem mais influência política, que nessas últimas eleições apoiou o atual governo e tal, criaram uma frente conservadora de defesa da família, da moral, dos bons costumes e da direita e de combate à esquerda. Esta frente que tem influência política é a frente que está fazendo lobby para que a restauração não aconteça. Nós não estamos contra nenhuma dessas correntes como eles propagam, como eles mentem, que eles estão contra, eles estão confundindo o movimento, eles querem dividir o movimento. Mentira! Nós estamos unificando o movimento, eles não estão permitindo, tá? Mas enfim, a forma de unificarmos o movimento é esta. Nós reunimos todas as correntes de monarquistas em encontros pelos estados, e esses encontros, eles criam consensos. E aquilo que o movimento monarquista não tem de consenso, que é a questão dinástica, que, né, enfim, a chefia da Casa Imperial, se encaminha para as cortes. As cortes serão convocadas, estão sendo preparadas, 2021, 2022. Estas cortes vão decidir todas aquelas questões que não há consenso entre os monarquistas. E como é que se sabe que não há consenso? Porque os encontros que serão feitos em todos os estados vão apontar esses assuntos em que os monarquistas não têm acordo. Na verdade, hoje, nem mesmo a restauração é um consenso para os monarquistas. Não há acordo nem sobre a restauração. Então, hoje, a nossa movimentação interna dentro do movimento monarquista é pela restauração. Se bem que a restauração aí tem um apoio de quase 80% dos monarquistas, tá? Mas não é um consenso. Eu diria que é a maior maioria que nós temos, tá? Mas enfim, nós
vamos continuar organizando a segunda, a terceira e a quarta etapas do censo de monarquistas pela restauração, tá? Que nós já concluímos a primeira. O que nós vamos fazer? A segunda etapa vai ser dentro das 12 regiões monárquicas. Cada senescal vai organizar, junto com o corpo o colégio de censores-mor, vão organizar o censo dentro desta região, aproveitando aqueles voluntários que quando estavam respondendo o censo de monarquistas pela restauração, se pronunciaram como voluntários para contribuir com as próximas fases do censo. Então eu vou contar o que está acontecendo. Então o que aconteceu? Quando nós encomendamos um censo, quando nós encomendamos o censo, a pessoa responsável pelo censo, ela não cumpriu os prazos, por isso que nós nos atrasamos com o censo. E ela acabou não fazendo o censo. E nós não encontramos uma outra pessoa. É verdade que eu não sou qualificado para isso, mas eu, junto com os outros censores, nós organizamos essa primeira etapa do censo. O objetivo dessa primeira etapa era apontar as lideranças e fazer esse levantamento que nós temos agora, que são 12 os ramos, que são 3 as correntes políticas, que são 3 as correntes monárquicas, dinásticas. Tá? Então, esses levantamentos, essas informações, são informações que desde 2008, desde 2007, quando eu estou no movimento, ninguém tem essas informações. Recém agora, o grupo Pró-Monarquia, que representa o secretariado do ramo de Vassouras, da Casa Imperial, recém agora eles começaram a fazer um levantamento interno dentro deles. Né? É bem verdade, e a gente tem que reconhecer isso, que estes movimentos ligados ao pró-monarquia, dos últimos 10 anos para cá, eles conseguiram avançar em muitos sentidos no movimento monarquista. Eles conseguiram unificar um pouco, né, da proposta deles, fortaleceram a proposta deles, que antes existia mais subdivisões dentro do movimento. Claro que eles conseguiram unificar as ideias deles em torno de dissensões, de cortes, de exclusão de monarquistas. Está cheio de monarquistas independentes por aí, que não participam de movimento algum, mas que em algum momento foram excluídos, expulsos, enfim. Também não é assim que nós acreditamos que se construa a restauração. Né? Mas hoje existe um pouco mais de consensos em torno desta proposta orleanista de Vassouras. Isto é um avanço. Nós também reconhecemos que os círculos monárquicos, né, naquela época, 10 anos atrás, existiam partidos. 6 partidos estavam se organizando, partidos monárquicos. Aí Dom Luís determinou em 2009 que não se organizem partidos. Nós entremos nos partidos existentes. Em 2013 surgiram os círculos monárquicos brasileiros. Em 2015 surgiram as seções locais dos círculos monárquicos brasileiros. E isso coincidiu com o surgimento da proposta da Aliança Restauração Nacional. A Aliança Restauração Nacional ela é de 2007, 2008, mas em 2015 ela se formalizou com a proposta dos encontros de monarquista pela restauração nos estados. Né? Aí o movimento Brasil Real, e hoje o movimento Nação Real, e outros ligados também ao pró-monarquia, estão conseguindo fazer encontros em todos os estados. Mas são encontros deles, da sua proposta. Os encontros de monarquista pela restauração, da Aliança Restauração Nacional, não estão progredindo. Tá? Nós fazemos votos para que os movimentos... Nós fomos criticados porque nós não estamos fazendo os encontros. Tá? Mas o pró-monarquia também não faz encontros.
Porque o pró-monarquia nada mais é do que o secretariado. Nós também somos o secretariado, né? Nós, o regimento do mordomo-mor da Casa Imperial, nós somos também o secretariado do ramo de Lisboa, do ramo de Avis Trastâmara, que é um dos 12 ramos da Casa Imperial. Tá? Mas nós estamos colocando muita força, desde 2017, quando eu fui chamado para assumir esta função, nós estamos colocando força nesta proposta de unificação, de restauração. E nós estamos progredindo. E a Casa de Avis, o ramo de Avis Trastâmara, a família Lisboa, está recebendo mais apoios. Mesmo que Dom Antônio César continue estando encoberto. E aí também é uma outra questão, né? Eles sempre foram encobertos, porque eles sempre foram ameaçados. Sempre foi um ramo ameaçado. Desde o desaparecimento de Dom Sebastião. Desde quando Dom Manuel I foi enxertado na monarquia portuguesa, sendo ele um primo distante, né, de Dom João. Ele não era herdeiro, ele era genro, né, ele era cunhado, enfim, casou com uma irmã, uma prima e tal. Ele foi um enxerto dos Habsburgo já na monarquia portuguesa. Desde esta época, né, desde Dom Afonso V, os herdeiros encobertos estão em exílio e sob ameaça de extinção. Mas essas linhagens, por uma questão de profecia, desde a Cristofania de Aurique, elas estão preservadas e encobertas, e no momento certo elas serão reveladas. E se isto não acontecer antes da corte de 2021, 2022, vai acontecer na corte de 2021, 2022. E esta corte vai acontecer. Mesmo que alguém resolva boicotar, ela vai acontecer. E o movimento está avançando. E o templarismo está sendo restaurado e unificado. Que também isso é importante, porque a nossa tradição ancestral é uma tradição templária cristã. É uma tradição de uma monarquia da Ordem de Cristo. O Império da Ordem de Cristo. Esse é o nosso império. O Brasil pertence à Ordem de Cristo. Hoje nós sabemos, pelo professor L'Oriel Rocha, pelo Instituto Mucaraj Brasileiro e pelo trabalho dos irmãos Ferreira, que o Brasil não foi colônia. Era uma mentira de que o Brasil tinha sido uma colônia. Nos autos da independência do Brasil, ou seja, da separação de Brasil e Portugal, fala sobre a tirania, ele é muito mais poético do que realmente uma verdade histórica, de que o Brasil está se libertando do absolutismo português. Que absolutismo português? Portugal tinha uma Constituição, uma Assembleia Constituinte em andamento. Tá? Então, mentiram a nós. A nossa historiografia foi falseada. Os nossos historiadores e os nossos livros de história, eles estão baseados em historiadores franceses e ingleses que nada... É o nosso telefone que está tocando? Sim. Que nada conhecem da história de Portugal e Brasil. Então, nós não podemos confiar nesses historiadores. Nós tínhamos historiadores portugueses e brasileiros anteriores à separação. Né? Por que nós precisamos falsear a nossa história, falsear o nosso passado? Porque as pessoas não sabem que o Império Sebastianista, que o Império Portugueso Brasileiro foi a maior potência do mundo, foi o maior império de todos os tempos desta terra. Por que as pessoas não sabem da Cristofania de Aurique? Então a gente precisa resgatar a nossa verdadeira identidade. E é isto que nós estamos fazendo. E é isto que vai ser feito. Porque a palavra, independente de ser um mito fundador, uma fundação, uma história mais legendária, né, lendária, um mito
a questão da Cristofania de Eurique e as primeiras cortes, independente de ser ou não, o primeiro Estado moderno foi o Estado português. As profecias da Cristofania de Eurique se cumpriram. E mais profecias precisam ser cumpridas. Desculpa. O Estado, a monarquia luso-brasileira, ela precisa ser restaurada. Muitos princípios que constituíam já o Estado moderno, o primeiro Estado moderno, que é o Estado português e brasileiro, né? Os outros países, eles eram todos bárbaros. Eles só foram adotar séculos depois. O sufrágio não existia. O parlamento não existia. A Inglaterra foi adotar um parlamento séculos depois. A Inglaterra foi adotar uma constituição bem depois de que nós já tínhamos as ordenações do reino. E os parlamentos, os primeiros parlamentos, não eram votados. Nós temos eleições desde o século XII. Nós temos parlamento desde o século XII. O Brasil, em 1532, já tinha eleições. Como é que o Brasil era uma colônia? Nós já tínhamos o princípio da subsidiariedade. Nós já tínhamos um poder descentralizado. O nosso modelo de império era um império com o poder nos municípios. As câmaras municipais, os parlamentos municipais decidiam todos os assuntos das relações humanas, das relações de posturas dos municípios, dos cidadãos e da cidadania. Isso já era assim, né? A doutrina do foralismo, ela é nova, ela é agora de 1 ou 2 séculos atrás, mas Portugal já tinha isso desde o século XII. Então, se tu vais debater sobre a monarquia e a restauração, monarquia versus república, os monarquistas se perdem porque os republicanos apresentam argumentos e falhas e problemas da monarquia, de monarquias francesas, que foram absolutistas, inglesas, de monarquias bárbaras, germânicas. Nós não tivemos nada disso. Nós não somos bárbaros desde o século XII. Nós fomos um Estado moderno, ou seja, civilizado. Nós vencemos a Guerra da Reconquista. E agora estamos para empreender a Segunda Guerra da Reconquista. Nós vencemos a barbárie. Todos os medos da civilização ocidental, o islamismo, o edomismo, o islamismo, os ismos, o socialismo, o comunismo, isso não existia para nós. Porque a revolução, os revolucionários são antimonárquicos, são anticristãos. A nossa revolução, a Revolução de Avis, não foi uma revolução antimonárquica nem anticristã. Muito pelo contrário. Foi uma revolução em que os trabalhadores, o clero e a nobreza se uniu pela soberania. Porque a maçonaria, a burguesia, são antimonárquicos, anticlericais. Isso não existia para nós. Isso não existia para nós. Os socialistas, a teoria marxista, a visão marxista de mundo, o capitalismo, a revolução industrial, toda a barbárie que as revoluções lutaram contra e se livraram, todas as ideias do iluminismo, da Revolução Francesa, elas não se aplicam a nós.
Porque nós já tínhamos isso resolvido desde o século XIV. No século XIV, quando aconteceu a Revolução de Avis, nós resolvemos esses problemas. O poder foi descentralizado, não havia tirania, havia cortes a cada 2, 3, a cada 5 anos, as cortes eram convocadas. Nós já tínhamos os parlamentos municipais, né, as repúblicas municipais, as autarquias livres. Tínhamos democracia. Não existia tirania. Não existia o absolutismo nas nossas monarquias. Nós nunca tivemos um tirano, um rei, um déspota. Claro, eu estou falando lá de antes de Dom Sebastião, né? Não do Sebastião, que é o Marquês do Pombal. Porque o que aconteceu? Depois que eles acabaram com a nossa identidade, acabaram com o nosso império, a primeira tentativa foi a Revolução de Avis. Houveram outras tentativas, como de acabar com a nossa monarquia luso-brasileira, que é uma monarquia que tem origem em Cristo, e não em um Papa, nem em outra monarquia. Então nós somos vassalos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. E isto o mundo quis acabar. E acabou. E isto tu não sabe. E isto ninguém sabe. Mas eu não estou inventando nada, não é nenhuma história. Pesquisem que vocês vão ver. Quando eles acabaram com a soberania, nossa soberania, e plantaram reis Habsburgo, espanhóis, que nos governavam, começou o desmanche do nosso império. A primeira coisa que foi feita, e na verdade esta foi a razão, eu acredito, na minha opinião particular, na minha opinião, Dom Sebastião foi enviado para essa batalha por interesse espanhol. A Espanha tinha interesse naquela guerra contra o Marrocos. Primeira coisa que foi feita por um rei Habsburgo, quando unificou Portugal e Espanha. Transferiu o Marrocos de Portugal para a Espanha. Eles tinham interesse no Marrocos. Quem sabe disso? Que o Marrocos era nosso. Quem sabe que a Austrália foi descoberta por Portugal? Quem sabe que a América foi descoberta por Portugal? Quem sabe que o Canadá foi descoberto por Portugal? Quem sabe que o Peru foi descoberto por Portugal? A Índia foi descoberta por Portugal. E os primeiros a chegar... Marco Antônio já tinha chegado na China, né? Mas em muitos... Os primeiros a chegarem em todo o planeta e levar a cruz de Cristo foram os portugueses, os templários portugueses, a Ordem de Cristo. O mundo ouviu falar de Cristo pela primeira vez pelo Império Português. Quem sabe disto? Então, um império construído não pela empunhadura da espada, mas sim pela cruz, pela mensagem da cruz, pelo diálogo, pelo entendimento, pela diplomacia. Isto foi destruído em favor de um reino mundial, de um governo mundial, que eram os Habsburgo da época. Eles acabaram com a Ordem de Cristo, eles acabaram com as atribuições que a Ordem de Cristo tinha no reino. Eles substituíram pelos jesuítas. Eles foram aos poucos acabando com o que nós tínhamos. Mas depois os Bragança, e nós precisamos reconhecê-los por isso, pelo grande feito, praticamente foram os Braganças que fundaram o sebastianismo. Os
primeiros sebastianistas são os Bragança, com a restauração e o juramento da Imaculada Conceição de vassalagem à dinastia de Avis, um pré-requisito para ser aceito pela corte portuguesa, né, de Dom João IV. Os Bragança restauraram o reino, mas os Bragança já não eram ligados à Ordem de Cristo, nem ao templarismo tradicional. E alguns deles perseguiram as linhagens encobertas de Avis, que era quem realmente tinha direito ao trono. Então, a partir de aí nós conhecemos a história anterior a isto foi apagada. Trastâmara está conseguindo maior apoio da população espanhola. Eu acho que está falando daquela princesa lá. Noélia de Trastâmara, né? Meu amor, vou conhecer Noélia de Trastâmara? Alano está sabendo que a princesa Noélia de Trastâmara está conseguindo maior apoio da população espanhola. Talvez ela vai reivindicar o trono espanhol. Ela tem um parentesco distante. Ela é uma grande aliada, viu? Ela é uma grande aliada que nós precisamos contatá-la. Ela é uma grande aliada ela é muito popular. E não é só a Noélia de Trastâmara, também tem o carlismo, o Partido Carlista espanhol, né? Também tem o movimento jacobita, né? Que deu uma polêmica aí com a questão dos Stuart, que os Stuart tinham redigido um certificado para Dom Antônio César, e que era um certificado falso, que alguém falsificou e tal. Não é nada disso. Aqueles Stuart que deram um certificado que por erro a gente andou divulgando, aqueles Stuarts, não se trata dos Stuart mesmo, aqueles Stuarts, aqueles jacobitas, né? Eles são, na verdade, uma micronação, Kingdom of England, é uma micronação, aquilo lá não é movimento monarquista, aquilo lá não tem nada a ver de nobiliarquia fake, nem nada, tá? Mas assim, nós precisamos sim nos aproximar, primeiro dos 12 ramos da Casa Imperial, fazermos contato, fazermos ponte. Nós precisamos nos aproximar do carlismo. Nós precisamos também nos aproximar da dinastia de Astúrias, porque os Astúrias da Espanha, vale lembrar assim, a dinastia de Astúrias, o príncipe, o rei Dom Filipe de Espanha, Filipe VI, se não me engano, tem aí um nobre fake aí, tem aí um falso nobre circulando no movimento monarquista brasileiro e português, se dizendo representante da dinastia de Avis e da dinastia de Astúrias. Ele se diz grão-mestre da Ordem de Cristo e da Ordem do Templo. Estas ordens existem. E ele não existe, ele não é reconhecido. A Ordem de Maris, que ele é grão-mestre, né? Se diz grão-mestre, não, ele é. Não é a Ordem de Templo, não é a Ordem de Cristo. A Ordem de Maris é uma ordem nova, moderna, que foi criada. E ele não é de Avis. E ele não é de Astúrias. Esse cara precisa ser parado. Alguém precisa parar esse cara. Ele é descendente de um rei de Astúrias, mas ele nem era de uma monarquia hereditária, era uma monarquia eletiva. Ele quer levar para Portugal uma eleição para rei, ele quer se candidatar a rei, enfim, deixa ele. Mas, em algum momento, ele precisa ser desmascarado. Bom, continuando o que nós estávamos falando. Então a gente precisa se aproximar desses ramos todos aí, tá? Onde é que nós estávamos? Então tem uma outra questão também.
Então tem uma outra questão também. A questão da Revolução Foralista. Tá? Nós temos o Dom Antônio César, ele pediu para nós, tá? Princesa Austro-Húngara, ela é estilista de moda, apesar de que Isabel de Habsburgo está exilada na Espanha. Princesa Austro-Húngara. Ah, ela descende dos Habsburgo, então? Bom, enfim, depois a gente vê isso aí, viu? Temos que fazer contato com toda essa gente. Bom, nós estamos estruturando melhor aí, com algumas questões, estamos estruturando melhor a nossa casa, nós estamos nos aproximando de algumas ordens de cavalaria e tem uma movimentação para estas ordens templárias se unificarem. Elas estão, esses cavaleiros templários estão trabalhando bastante pela restauração, e à medida que eles se unifiquem, nós temos aí uma política de querer que todos os monarquistas procurem uma ordem de cavalaria e sejam iniciados, que recebam a instrução, recebam as artes liberais, que é uma instrução libertadora, que é uma educação libertadora. Nós queremos que estas ordens se organizem nos estados e sejam fundamentais para a formação das mesas de consciência e nobreza em cada um dos estados, né? Eu estava dizendo da soberania, que vai lutar pela soberania dos estados. Tá? A questão da Revolução Foralista é o que? Nós temos aí o antipartido conservador, nós temos o antipartido liberal e nós temos o antipartido progressista. O objetivo de cada um deles é construir um diálogo dentro das correntes dos partidos progressistas, conservadores, liberais, para levar para todos a reivindicação da monarquia, da restauração da monarquia. Outra coisa, todo mundo sabe, né? Isso é uma questão, é um problema nacional no Brasil. Um Brasil, tá? E aí nós vamos entrar naquela questão que eu falei das possibilidades da restauração nos países da comunidade dos países de língua portuguesa, tá? Vamos começar pelo Brasil. Eu já falei lá da ideia legislativa que está tramitando no Senado. Tá? Esta é uma. Outra, os movimentos separatistas e municipalistas por todo o país. Os movimentos foralistas. Os movimentos para a conquista de descentralização do poder e mais autonomia dos municípios. Nós sabemos que o Brasil é um grande país excessivamente centralizado, com um Estado inchado, e isto é uma coisa que direita e esquerda briga. A direita diz que isso é culpa da esquerda, a esquerda diz que isso é culpa da direita. Mas todos têm consenso de que isto é geral e é o nosso maior problema. Nós arrecadamos muitos impostos e o Estado é muito pesado. Isso é consenso. Mas tu não vais ver a classe política brigar para mudar isto. Isto não vai ser mudado, porque todos estão lá brigando pelo poder central. Para quê? Para se adonar da tirania que é a República, como diz Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança. A República é tirana, ela é centralizadora. Então, o que nós queremos fazer? Nós formamos esses 3 antipartidos. Cada um tem o seu tutor. Eu sou o tutor do partido da Liga Progressista. Tem o Márcio Ferreira, do canal Além da Nuvem, ele é o tutor do Partido Liberal. E a confreira Miriam Thomas, escritora, que também é senescal do Nordeste, ela é a tutora do Partido Conservador. Então, que os monarquistas se agrupem nesses antipartidos para debater uma estratégia de cada um desses antipartidos. Uma estratégia para fazer formação política. Nós estamos aí, os progressistas, temos uma parceria com a Universidade Ágata para
promover um curso de formação para os progressistas e também para todos. Nós temos aí uma parceria do Instituto Licentia com os liberais e temos aí uma parceria que não está, nós não estamos ainda fechados, mas estamos em tratativas com o conservador, com o Instituto Moncarage Brasileiro. Então, esses 3 institutos vão preparar uma formação para o seu antipartido e também para os demais antipartidos. Para quê? Para que cada um desses antipartidos organize nos seus quadros um curso, uma formação, e esta formação visa o quê? Identificar pessoas dispostas a buscar um partido político, se filiar, se candidatar a vereador e ser um vereador sebastianista, ser um vereador a favor da restauração do Império Templário Cristão tradicional, ser um vereador a favor da restauração do poder das câmaras municipais, da restauração da Revolução Foralista, da implantação do princípio da subsidiariedade. Que não fique só na falácia, né? Que o Bolsonaro fala nisso, Dom Bertrand fala nisso, os conservadores falam nisso, o Olavo de Carvalho fala nisso. Que saia do fala nisso e que se torne realidade. Como se torna isso realidade? Nós, fazendo um movimento nacional, são 5.000 municípios, ano que vem tem eleição municipal, vão ser eleitos aí mais de 50.000 vereadores. O que custa nós elegermos um conservador, um liberal e um progressista que sejam monarquistas em cada um desses municípios? Imagina, são 15.000. São 15.000 vereadores. Não dá para fazer a restauração com 15.000 vereadores? Não dá para eleger um congresso? Porque nós estamos aí preparando uma Assembleia Constituinte para 2022, para fazer a revisão constitucional que vai adaptar a nossa Constituição para a restauração. Porque nós estamos preparando aí um plebiscito para 2022, para fazer a restauração da monarquia. Será que não tem como nós conseguirmos um grande movimento de vereadores a partir desta iniciativa? Estou aí colocando, nós temos aí já o apoio do confrade, do Tércio, que mora em Balneário Camboriú, que é pré-candidato a presidente, e nós temos aí também o Dom Ventura, que está encarregado de fazer a ponte com o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo tem um discurso sebastianista. O Cabo Daciolo tem o nosso discurso. Nós precisamos fazer uma ponte com esses políticos. O negócio não é apoiar Bolsonaro. O negócio não é apoiar o plano do Bolsonaro de poder. O negócio é nós termos o nosso plano de poder sebastianista. Porque está aí. Eles têm maioria. Uma maioria conservadora e de direita. Um governo conservador e de direita. E cadê a restauração da monarquia? Cadê o parlamentarismo? Basta de nós estarmos a reboque das políticas dos outros. Vamos constituir a nossa política. Então é isso que eu digo. Procuremos esses antipartidos e busquemos aí levantar pelo menos um em cada município. A nossa meta é conseguir 1% de sucesso. Imagina o que é conseguir 1% de sucesso. Pelo menos eleger 150 vereadores. 50 progressistas, 50 liberais, 50 conservadores. E quem conseguir, conseguiu. Quem é que pode mais? Será que os liberais vão conseguir mais?
Será que os progressistas vão conseguir mais? Será que os conservadores vão conseguir mais? Está posto o desafio. O povo brasileiro, o povo português, precisa da restauração. Tá? Estou falando do Brasil, viramos a página. Vamos falar dos países da PALOP. Bom, primeiro assim, ó, a comunidade dos países de língua portuguesa. Você sabe que houve um acordo que era para ter entrado em vigor em 2018, e em virtude do golpe o golpe de Estado que o Brasil sofreu em 2016, mudança de governo, instabilidade e tal, esse acordo não entrou em prática, mas era um acordo de livre circulação entre os povos, de transferência, de portabilidade, de aposentadoria, de currículos universitários, de um país para outro, da comunidade dos países de língua portuguesa. Bom, esse acordo ele deu uma emperrada, ele não entrou em vigor ainda. Mas é um acordo que permite que o brasileiro vá para Portugal e trabalhe, o português venha para o Brasil e trabalhe, e consiga fazer migração, funcionar todo mundo como se fosse a Commonwealth britânica, que nós voltemos a ser um bloco, nós voltemos a ser um império. Esse acordo está bem avançado, ele vem ao encontro do nosso modelo de restauração. Tá? Aí vamos para Moçambique. Moçambique, desde a Revolução dos anos 70, que separou os países de língua portuguesa de Portugal, separou Moçambique de Portugal, Moçambique procurou a Commonwealth e se filiou com nós. Moçambique é uma nação que faz parte da comunidade britânica, liderada pela rainha Elizabeth II. Moçambique é praticamente uma monarquia, liderada pela rainha da Inglaterra. E o que acontece com Angola? Angola, depois da democratização, que sofreu nos anos 90, depois de uma ditadura e tal, nos anos 90 teve uma revolução, e eles passaram por um processo de democratização. O que Angola fez? Angola pediu ingresso na Commonwealth também. Então nós temos aí Angola e Moçambique querendo fazer parte de uma comunidade monárquica de nações. Vamos nós ter a nossa comunidade monárquica de nações? Vamos nós restaurar o nosso império? Assim como a Commonwealth. O Brasil ser uma monarquia como é o Canadá. Todo mundo no Brasil, é de esquerda, é de direita, todo mundo elogia Canadá, Dinamarca, Holanda, Espanha. Né? Estão dizendo aí que o João Willis foi para a Espanha, que é uma monarquia e tal. Então, todo mundo quer uma monarquia, todo mundo quer morar numa monarquia, todo mundo quer ir para o Canadá, todo mundo quer ir para a Austrália. A Austrália e o Canadá são monarquias. Porque não podemos nós ser também. Moçambique e Angola também querem. Tá? Aí vamos falar de outra movimentação também. A PALOP, que é a União dos Países Africanos de Língua Portuguesa, em união com o Timor, tá? Estão negociando o PFL, Pacto Financeiro Lusófono. Porque o que eles querem? Eles querem uma moeda única como o euro. Eles querem uma moeda única como o franco centro-africano. Esta movimentação por uma moeda única, que eles querem que seja um escudo, nossa proposta é que seja a moeda única seja o real. Que o real e o euro sejam as moedas que circulem no império. Que nós sejamos um império que vai fazer com que o Brasil entre de fato na OTAN. E não seja, como o Trump diz, parceiro preferencial extra-OTAN. Que porcaria é esta, tchê? Com a união dos países de língua portuguesa sob uma única monarquia, nós vamos ter moeda única e própria.
o euro, o real, e vamos fazer parte da OTAN. Os países africanos e o Timor já estão avançados nesse sentido. A comunidade dos países de língua portuguesa já está avançada no sentido de uma unificação de um tratado de circulação. Vamos restaurar a nossa União de Nações, assim como nos moldes da Constituição de 1822. A Constituição de 1822 previa algo mais ou menos assim. Um governo em Portugal, um governo independente no Brasil, como é o governo do Canadá, sob um único imperador. Esta é a nossa proposta de monarquia. E olha, estamos bem próximos. Se vocês se derem o trabalho de escutar este vídeo até aqui, depois eu vou recortar ele e colocar ele no canal. Mas se vocês se derem o trabalho de escutar o vídeo até aqui, vocês vão ver que nós estamos bem próximos da restauração. Tá? Eu pretendo na próxima live ser mais curto na atualização, né? Que faz muitos meses que eu não fazia uma live, mas eu ser mais curto nas notícias do movimento e também fazer a leitura de algumas obras sebastianistas e enfocar no cânon do sebastianismo, tá? Então nós temos aí o livro da Miriam, tá? Que foi lançado já, o livro do Flávio, que vai ser lançado, e é bem possível que nós consigamos fazer no mínimo um volume do cânon do sebastianismo também. Eu vou estar organizando isso com apoio dos outros confrades. Tá? Um abraço para o frater André Dias, que está assistindo. Eu sei que o nosso Senhor de Ourique está à cabeça desta obra, porque ele tem tocado o coração das pessoas. As pessoas têm nos procurado e têm se unido à causa. Nós sofremos baixas. Há falsos monarquistas infiltrados, há bruxos enfeitiçando pessoas da causa, há pessoas mentindo, falando em nosso nome, falando em nome do ramo de Avis, mas a verdade tem prevalecido e ela vai prevalecer. E a palavra do nosso Senhor de Ourique vai se cumprir. E este império vai ser restaurado para a linhagem do Santo Grau, que é quem realmente tem direito a ela. E com esta restauração, nós... Só um minutinho que eu já estou encerrando aqui a transmissão. E com esta restauração, nós vamos cumprir com a palavra e a profecia. E, tal como nos sonhos de Nabucodonosor, o império do Espírito Santo vai ser cortado do alto do monte, não por mão de homem. Não somos nós que vamos fazer o império do Espírito Santo, mas ele vai descer sobre nós. Um forte abraço a todos, muita fé, tudo vai dar certo. Fala Leandro Alano, em nome da Casa Imperial. Tchau!